Shalom, gente! Graça e paz, Igreja do Avivamento, Ministério Apostólico Rema. Gente, nós estávamos com tudo planejado para fazermos a nossa live no Instagram, mas infelizmente, o que aconteceu? A internet não colaborou conosco, né? Então, nós estamos gravando aqui para postar então no canal, tá bom? E também no Instagram da igreja, lá nós vamos postar, beleza? Então você acompanha aí, adora ao Senhor juntamente conosco, como se fosse o culto, tá? Da igreja adorando ao Senhor. Nesse tempo tão difícil, a gente precisa se adaptar a toda essa situação, mas nós não podemos, como igreja, deixar jamais de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Nosso Deus que merece todo louvor, toda honra, toda glória, né? Nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. E nós não vamos deixar você jamais desamparado nesse momento, tá bom? Enquanto líderes do Ministério Apostólico Rema, estamos aqui buscando a direção de Deus para darmos o nosso melhor no sentido de orientar a igreja, né, e direcionar nesse momento. Amém? Eu quero orar com você nesse instante. É o nosso culto de discipulado e nós vamos estar meditando aqui brevemente na palavra de Deus, mas antes de tudo vamos orar e falar com o nosso Pai do céu. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos na Tua presença, Deus, nesta hora, certos de que o Senhor está no comando de todas as coisas, direcionando as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, por esta ferramenta que temos em nossas mãos, de podermos falar do Teu amor, de podermos estar ligados com a Tua igreja. E nessa hora vem abençoando o Teu povo, Senhor, onde cada um estiver dentro da sua casa. Senhor, se algum estiver na rua por uma necessidade de ir na farmácia, de comprar alguma coisa, que Tu guarde, que Tu livres, Pai, com a Tua proteção. Tu és um Deus bom, um Deus que cuida de nós. Então, Deus, abriga-nos debaixo das Tuas asas neste dia, nós e toda a nossa casa, a nossa família, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos com o poder da Tua palavra, fala conosco, libera sobre nós uma palavra rema, uma palavra vinda de Deus ao nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero muito meditar com você nessa noite em Atos, no capítulo 5. É um texto extremamente conhecido. Amém? Atos 5, versículo 42, tá? Versículo 42. A luz está um pouco aqui atrapalhando, mas tudo bem. Vamos lá? Atos 5,42 diz: e diariamente no templo e nas casas eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Amém, queridos? Palavra de Deus para nós. Nesse texto nós poderíamos ler todo o capítulo, porque tem um pano de fundo bem interessante. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos encontrar a igreja do Senhor Jesus, a igreja original, né? Eu não gosto muito da palavra primitiva, né? Porque parece que dá uma ideia assim de antiquado, né? Mas, enfim, a igreja original, a igreja de Jesus, lá no seu começo, estava vivendo assim um momento talvez parecido, né, com o caos meio que a gente está vivendo, né? Eles viviam dias de perseguição, dias de prisão dos apóstolos, dos discípulos, né? Nós vemos aqui, se você percorrer o início do texto, você vai ver os apóstolos presos, chicoteados. Então eles estavam enfrentando dificuldades, crise. Certamente a igreja original foi uma igreja que viveu dias de extrema perseguição ao Evangelho, né? Então, estamos vivendo um tempo também, em momentos de crise, nós podemos nos voltar para esse tema. Somos uma igreja consolidada em tempos como
os que estamos vivendo hoje, pessoal. É a igreja do Senhor Jesus. Que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser uma igreja consolidada, uma igreja firmada na palavra. Assim, é este o exemplo que a igreja original, os primeiros cristãos deixam para nós. E aí eu pergunto, você, e que essa pergunta seja para mim também, para cada um de nós, você e eu, como igreja do Senhor Jesus, somos consolidados para tempos como este? Eu quero dizer para você que nunca foi tão necessário uma firmeza de fé, porque o que é consolidação? Consolidação é estar arraigado, é estar firmado, é estar fincado, né? A igreja original era uma igreja firmada na sã doutrina, não é? Atos 3,42 nos diz isso. Era uma igreja firmada na sã doutrina dos apóstolos. Então, era uma igreja consolidada e firmada na doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ser essa igreja alicerçada e fincada, com as nossas raízes bem firmadas, para que em nenhum momento possamos, estremecer a nossa fé, e perdermos a nossa fé por causa das circunstâncias desta vida. Eu quero dizer para você que nós vamos precisar demais dessa postura enquanto igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Porque isso sabe, tudo que nós estamos vendo aí, queridos, isso é o começo. A Bíblia fala de princípios, de dores, e nós estamos vendo o começo, de tantos sinais que a palavra do Senhor nos orienta, concernentes à volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar conscientes de que a nossa fé precisa estar firmada no Senhor Jesus. E eu olho para esse texto, essas duas linhas aqui de Atos 5,42, eu encontro verdades importantes que comprovam o que é ser uma igreja consolidada. Pergunte aí para você, que eu pergunto para mim, eu não posso responder por você, mas eu posso responder por mim, porque nós somos a igreja. Onde quer que estejamos, dentro da nossa casa, somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então aqui eu respondo para mim mesmo, eu sou uma igreja consolidada? Vamos olhar para esse texto e vamos perceber as características da igreja dos primeiros cristãos. E vamos ver se elas estão em nós. Amém? Vamos fazer isso juntos. Diariamente, no templo e nas casas, o texto diz, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Eu encontro aqui que a igreja do Senhor Jesus, nos primeiros tempos, era uma igreja que não perdeu o seu propósito como igreja. Primeira coisa que eu quero pontuar. Sabe, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um propósito nesta terra. Nós existimos para algo. Nós existimos para realizar algo. Independente das circunstâncias, meu irmão, minha irmã, que venham a suceder na nossa vida, sabe, no desenrolar da história da igreja nessa terra. Independente, crises, peste, terremoto, sabe, nada pode tirar o nosso propósito como igreja. E eu olho para esse texto, eu vejo aqui, por que ela não desistiu do seu processo? Por que os cristãos, os apóstolos, os discípulos da igreja original não desistiram do seu propósito? Continuaram firmes, consolidados no seu propósito. Por quê? O texto diz diariamente. Nessa primeira palavrinha aqui, eu já percebo, nessa primeira expressão do versículo, eu já percebo o seguinte: o que diariamente me revela? Diariamente significa uma constância, uma continuidade, ou seja, todos os dias eles não pararam, diariamente eles estavam ali firmados como igreja, realizando a obra do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a crise às vezes ela paralisa a gente, a crise às vezes cria um sintoma de caos, uma sensação de caos, de que nada vai adiantar mais,
Sabe, eu li algo essa semana nesse sentido, de pessoas que em meio ao caos deixam tudo sujo, tudo bagunçado, já não cuidam mais da vida, já não faz uma alimentação que preste, né? Já não cuida mais da saúde. É como se, enfim, estamos no caos, então vamos viver esse caos. Gente, diariamente eles continuavam como igreja, sabe? Nós precisamos entender essa direção da palavra de Deus para nós. Vamos continuar a vida. Diariamente você levanta, se posiciona, sabe? Escreve o que você tem que fazer naquele dia, sabe? Eu vou orar, eu vou jejuar hoje, eu fiz uma listinha de tudo que eu preciso fazer nesses dias. Coloquei orar, né, devocional, preparar estudos bíblicos, limpar a minha casa, fazer faxina, sabe? A coisa que o dia a dia às vezes tira da gente o tempo de cuidar do lar da gente, da casa da gente. Eu fiz uma listinha de tudo que eu vou fazer nessa quarentena. Então você também pode fazer o mesmo, querido. Ok? Como igreja do Senhor Jesus, temos que ser um povo organizado e dar à nossa vida essa sensação de continuidade. Sabe? Nós precisamos disso diariamente. O texto começa já nos orientando nesse sentido. É a primeira orientação que a palavra de Deus nos dá, no sentido de que eles mantinham o seu propósito quanto igreja. Segundo, o texto fala que diariamente no templo e nas casas. Eles não mudaram a estratégia. A igreja primitiva tinha a estratégia de se reunir no templo e nas casas. Não está dando no templo, não? Eu e você temos recebido já há algum tempo do Senhor a direção de nos reunirmos dentro da nossa casa, o entendimento de que a igreja na casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo e é uma estratégia vinda e nos ensinada lá desde a igreja original. Sabe, a igreja em célula é uma igreja organizada, uma igreja estratégica, não é uma igreja que fica perdida e agora como vamos cultuar, o que vamos fazer, não, o governo disse que a gente não pode ir para o templo e tal. Você tem o seu lar e você tem sido ensinado que o teu lar é um pedacinho do céu, é também a igreja do Senhor Jesus. Então você se reúne com a sua família, não é? Você usa a estratégia de fazer a célula online, eu não sei como, sabe? Esse tempo é um tempo de nos reinventarmos e aprendermos. Olha, eu aqui que quase não uso, não é? A mídia assim para ministrar e tal, não tenho muita liberdade nesse sentido, mas olha eu aqui, gente, reaprendendo e refazendo. Você também pode, querido. Nós podemos, Deus está nos treinando, em meio a essa crise Ele está nos treinando como igreja. Então, não perderam a estratégia. A célula é uma estratégia de Deus e nunca foi tão importante, sabe? Olha que coisa linda que Deus nos ensina nessa crise toda, nesse caos todo. A célula é uma estratégia de Deus para que a gente não pare de se congregar como igreja. Em todo o mundo, as pessoas estão fazendo suas células online, estão reunidos dentro de casa, sabe? A família é a célula principal e nesse tempo Deus vai levar você, querida, a valorizar isso, a valorizar a sua casa, o seu lar, esse espaço, sabe? Com uma atmosfera de santidade, de adoração ao Senhor, porque o Espírito de Deus está trazendo à tona ao nosso coração a importância do nosso lar, da igreja no lar nesses dias. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles não perderam o propósito, sabe, a firmeza da sua estratégia de realizar o trabalho de Deus. A célula é esse plano estratégico, essa maneira estratégica que nós temos como igreja do Senhor Jesus nesses dias, de nos reunirmos no templo e nas casas. Não está dando no templo? Aleluia, temos o nosso lar, temos a nossa casa. Amém? E em terceiro lugar, outra coisa que eu pontuo aqui, que prova, né, essa postura de firmeza no propósito, de consolidação no propósito enquanto igreja.
é que a igreja do Senhor Jesus, a igreja original, eles continuaram pregando o evangelho do Senhor Jesus. O texto diz, eles não cessaram, não pararam de anunciar, de ensinar, de pregar a Jesus Cristo. Esta é a missão da igreja. Este é o principal, digamos assim, propósito da igreja nessa terra. Anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a internet tem sido a nossa ferramenta nesses dias, para que a gente possa anunciar Jesus, dizer para aquele que está aflito, que está angustiado, não vai terminar não. Ei, isso são os sinais, tudo que está acontecendo aí, querido. Sabe, Mateus nos fala, não é, que os discípulos pediram um sinal a Jesus de como ele haveria de vir. Jesus, quando vocês virem guerras, rumores de guerras, pestes, não é? Reinos contra reinos, vocês podem ter certeza que são os sinais da minha volta, são os rumores, né? São os sinais de que o Filho do Homem está próximo, mas ainda não é o fim, tá? São princípios de dores, disse Jesus. Então tudo isso que nós estamos vivendo, talvez você esteja desalentado, angustiado. Eu quero te dizer, por essa ferramenta aqui da internet, anunciar Jesus ao teu coração e dizer, como igreja do Senhor Jesus, você precisa se alertar para o tempo do fim, porque Jesus está prestes a voltar sim, tá? Jesus está voltando e esse momento ainda não é o fim, mas é um alerta para que eu e você nos reconciliemos com Deus, nos reaproximemos de Deus, possamos rever os nossos conceitos, rever a nossa maneira, como estamos fazendo as coisas, como estamos vivendo para Deus, fazendo as coisas para Deus. Nos arrependamos, né? E nos voltemos para o Senhor, a fim de que Ele tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e a gente possa um dia se encontrar com Cristo nos ares. Enquanto igreja, nós precisamos nos voltarmos para o Senhor. E se você ainda não tem o conhecimento de Jesus, você precisa se voltar para Cristo e entregar seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Então, querido, talvez você esteja dentro da sua casa aí, e como igreja de Jesus, reunido na casa, dentro da casa, talvez você precise falar de Jesus para os seus familiares. Então, seja instrumento de Deus, seja exemplo nesses dias, seja exemplo de paciência. Ei, Deus está falando contigo. Talvez tua mãe e teu pai não sejam ainda cristãos e Deus quer te usar como um missionário dentro da sua casa para falar de Jesus através do seu testemunho de vida, através da sua atitude. Esse tempo de enclausuramento é tão difícil, não é? Estar ali e tal. Ei, você é um servo de Deus para falar do amor de Jesus dentro da tua casa. Amém? Recebe a direção da palavra de Deus para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. 3 coisas importantíssimas. Amém, queridos? Nós vamos orar nesta noite para que a palavra de Deus, ela se alicerce no seu coração, em nome de Jesus, e que ela faça uma mudança no teu coração e essa certeza de que somos uma igreja firmada e consolidada no poder da sã doutrina da palavra de Deus. Amém? Não cessaremos jamais, não seremos impedidos, nada vai nos desanimar, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo nessa terra. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.